Vai lá, Aninha. Olá, pessoal, boa noite, empresárias, Ana, Paula, Giovana, Ari. Hoje a gente está aqui, a gente tem a honra de receber a Débora Flores, uma querida que aceitou bater esse papo aqui conosco. A Débora, ela é sócia fundadora da Slim Fit Brasil, que é uma rede de estúdio de treinamento feminino que nasceu em Brasília em 2015 e hoje está em plena expansão pelo Brasil. Então, a Débora vai contar um pouco da história dela para a gente e ao final a gente está aqui aberto para fazer as perguntas, para trocar, para recolher aqui insights e se conectar com essa história que com certeza vai ser muito construtiva para todas nós. Débora, fique muito à vontade. Oi, gente. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês, esse grupo aí tão cheio de mulheres inspiradoras que eu já sei, que a Ana já me contou. Então, é um prazer estar aqui com essa oportunidade de falar para todas vocês. Obrigada pelo convite, Ariane e Ana, e parabéns pela iniciativa, por tudo que vocês fazem, tudo que estão construindo juntas, né? Eu acho que como é bom essa vida de empreendedora, ela é solitária, a gente tem realmente muitas dores, é difícil encontrar, até mesmo com as nossas amigas, né? É difícil que elas entenderem essa nossa vida, os desafios que a gente enfrenta, então a gente poder ter um grupo desse, onde a gente pode compartilhar as nossas dores, dar dicas, ser um suporte mesmo umas para as outras é fantástico. Então, parabéns, tenho certeza aí que esse grupo deve render muitas conversas e encontros maravilhosos. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela. E aí vocês vão me dizendo se vocês vão conseguir visualizar. Deve estar carregando. É, A gente está vendo sua tela já. vou de novo aqui. Ah, agora foi. Foi. Perfeito. Estão vendo aí, gente? A gente está vendo. Perfeito. Bom, então vamos lá. Eu até queria falar um pouquinho sobre o tema, né? O tema de hoje, o tema dessa palestra. Eu estava conversando com a Ana, né? E ela queria que eu falasse sobre a minha vida, sobre o meu negócio, sobre a minha história, né? Mas eu sempre gosto de falar também, de deixar algumas coisas, alguns conteúdos que eu sei que podem inspirar, já que o público aí hoje são empresárias, né? Então eu acho que nessa palestra vocês vão poder tirar muitos insights aí, que não tenho dúvidas que vão dar para ser utilizados também no negócio de vocês, tá? Então a gente escolheu o Slim Fit Studio como vantagem competitiva no mercado que mais cresce no Brasil, né? E então já deixei ali a curiosidade no ar, né, para falar que mercado é esse que mais cresce no Brasil. É o mercado de fitness e wellness, que só se ouve falar disso, só se vê isso nas redes sociais. Então acho que foi uma crescente pós-pandemia, esse aumento da preocupação das pessoas, da conscientização das pessoas com a importância da atividade física, né? E então, isso hoje em dia todo mundo sabe, já entendeu que é necessário, né? A atividade física é necessária. Então, o segredo é você encontrar uma atividade física que te dê prazer, que te motive e que te faça querer voltar, porque é para o resto da vida. Então, vou começar contando um pouquinho, falando sobre mim. Eu sou Débora Flores, tenho 40 anos, sou esposa e sócia do Bruno, não sei se tem alguém aí, alguma empresária que também é sócia do marido. Tem as dores e as delícias, né, dessa sociedade. Eu particularmente gosto muito. Eu penso que tem um consultor ali 24 horas comigo.
Meu marido é administrador, então ele sempre me ajudou muito nesse outro lado. Então, para mim, o trabalho para mim, o Slim Fit para mim é um filho, né? Então, falar é natural, falar desse filho também dentro de casa, a gente leva com muita naturalidade. Claro que tem que ter limites, às vezes a gente cansa, quer esparecer, aí a gente dá uma fugidinha, faz pequenas viagens curtas, é assim que a gente vai equilibrando. Mas aqui no dia a dia não tem jeito, é falar de trabalho desde a hora que está passeando com o cachorro de manhã até a hora que vai dormir. A realidade é essa. Sou mamãe do Romeu, que agora está com 4 anos. Esse filho foi um sonho para mim. Depois eu vou contar um pouquinho desse capítulo da minha história. Sou profissional de educação física com mais de 20 anos de carreira. Então, tenho essa cara aqui de dermatologista, mas esconde aqui mais de 20 anos de carreira no fitness. Sou apaixonada pela profissão, sou uma eterna aprendiz, isso é uma coisa que eu carrego muito dentro de mim. Quero sempre aprender, eu adoro estar na função, no papel de aluna. Onde tem um curso para fazer, eu estou sempre fazendo, estou sempre em busca de conhecimento. Isso é uma coisa que faz parte de mim desde o início da minha história e acho que não tem outro caminho se a gente quiser se manter no jogo do mercado, mas sim continuar aprendendo. Tenho alma de artista, então tenho vários dons e prazeres. Já fui bailarina, gosto de desenhar, gosto de arte, gosto de música, adoro essa parte de design, enfim. Eu tenho bastante essa alma de artista que eu acho que contribuiu muito para a construção do meu negócio. E essa parte da criatividade também é uma coisa que sempre falou bem alto aqui na minha vida. Mas, bom, já falei um pouquinho. Resumidamente, vou falar para vocês que eu, desde o meu estágio, né, então, lá em 2005, exatamente há 20 anos, né, eu já comecei estagiando dentro de uma academia, então, dentro do fitness, e trabalhando com um público premium, tá? Então, vocês que são aí de São Paulo conhecem a Companhia Atlética. Então, eu já comecei, na época, era a maior academia de Brasília, então eu já comecei a minha carreira trabalhando com esse público e permaneci desde então. Depois me formei na Universidade de Brasília, fiz pós-graduação, fiz mestrado, ambos na Universidade de Brasília, e fui já formada para a Academia Bodytech quando ela tinha acabado de chegar em Brasília e continuei trabalhando com esse público. Bom, eu sempre tive como diferencial o conhecimento, a parte técnica, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha blog, não tinha nada disso. O que tinha era realmente muita dificuldade de acesso à informação. Então, só quem realmente estava lá na fonte, lá na universidade, fazendo pesquisa, e que tinha acesso aos conteúdos mais científicos mesmo, o que estava saindo, o que tinha de mais novo, que estava sendo falado, que estava sendo estudado dentro da educação física, dentro do fitness, mais especificamente dentro de treinamento de força, que sempre foi o que eu me especializei. Então, e com isso, sempre foi um diferencial muito grande, desde que eu era novinha, com essa carinha de bebê aí, recém-formada, começando a dar aula de personal. Quando eu me apresentava para as alunas, para os alunos, isso já era algo que chamava atenção. Esse diferencial técnico totalmente embasado, então eu justificava tudo com artigos, explicava tudo tintim por tintim, então isso foi encantando as pessoas e rapidamente minha agenda de personal já lotou. Então, ainda morava com meus pais nessa época, trabalhava numa grande academia, agenda lotada, e então eu consegui ter uma ascensão profissional assim muito rápida. Em paralelo, eu também sempre soube o quanto era importante eu trabalhar minha marca pessoal. Não sei se intuitivamente, né? Mas eu tinha essa preocupação. Então, eu comecei a dar aula de ginástica localizada, porque era a principal modalidade na academia,
e eu tinha muita visibilidade, era a sala muito cheia, 50 pessoas saindo, gente saindo pela janela, então era uma oportunidade de eu me destacar, de eu me apresentar a mais pessoas de uma vez. Fui chamada para escrever capítulo de livro com um dos diretores, que inclusive até hoje é da Rede Bodytech, porque ele gostou de mim, viu, entendeu esse meu diferencial e fez esse convite, então foi uma honra, foi mais uma forma de me posicionar. Tive um blog, fui uma das pioneiras a escrever blog, escrevi durante 2 anos, sem parar, só conteúdos interessantes ligados a esse mundo da atividade física. Tive programa no rádio, na Rádio Band News, também foi uma experiência maravilhosa. Sempre tive essa preocupação com postura, com comportamento, esse cuidado com o relacionamento com as clientes. Então, assim, minhas alunas eram as mesmas, ficavam comigo, assim, 8 anos, 7 anos, assim, por muitos e muitos anos, somos amigas até hoje, porque essa parte da conexão, eu, desde lá atrás, já tinha entendido o quanto que isso era fundamental para a gente conseguir ali manter a motivação da cliente, manter ela frequente nas aulas, porque só assim eu ia conseguir dar resultado para ela. Bom, então aí um pouquinho de tudo isso que eu falei, aqui no meio do Dudu, da Bodytech, depois ele foi me visitar lá no estúdio, hoje é um grande amigo, aqui o livro que a gente escreveu, né, o capítulo que eu escrevi, a sala de ginástica localizada lotada, eu na rádio, eu ali com o panfleto do meu blog, e eu me conectando com as minhas alunas, além da academia, isso aqui eram todas alunas de personal que eu acabava conectando, e elas se conheciam, iam ficando amigas, e a gente se encontrava, saía às vezes junto, então isso era algo que, para vocês entenderem o que eu vou falar daqui para frente, tem tudo a ver com esse início de carreira, ou seja, realmente faz parte da minha essência, tudo isso que eu trago hoje para o Slim Fit, eu já fazia lá atrás. Bom, mas minha agenda, como eu falei, né, estava cheia e eu estava muito cansada. É aquela história, eu estava com dinheiro no bolso, morando com os pais, realizada, fazendo o que eu amo, mas exausta. E eu ficava pensando, como que eu vou sustentar isso, né? Porque se eu der menos aulas, eu vou passar a ganhar menos. Como é que eu faço para trabalhar menos sem ganhar menos? Porque eu já estava satisfeita com o que eu estava ganhando. Para mim, acho que eu nunca imaginava que eu pudesse ter um faturamento mensal que eu atingi ali tão nova, né? Desde tão cedo. Então, eu pensei, tive a ideia, sempre tive essa veia empreendedora e essa vontade de fazer diferente, de fazer acontecer. E eu sabia que eu tinha que resolver esse problema, porque senão eu não ia mudar de vida, né? Então, se eu queria casar, ter filho, ter mais tempo, eu tinha que tomar uma atitude. Então, eu criei o Slim Fit Studio com o objetivo de otimizar o meu tempo para poder ter mais qualidade de vida. Eu falo que depois vocês vão ver, né, que isso deu tudo errado, essa parte. Mas eu fazia questão de manter a excelência da minha entrega, que eu fazia individualmente ou em dupla ali, e o faturamento que já havia sido conquistado. Então, assim, eu só queria melhorar a minha qualidade de vida. O objetivo era esse, e eu falo que deu tudo errado, porque o Slim Fit deu muito certo, e hoje eu trabalho muito mais, mas também com um propósito muito maior, com muita realização. E em 2015 foi que eu abri, na época era o Estúdio Débora Flores, com a modalidade Slim Fit, né? E ali eu descobri que eu poderia levar o meu trabalho para muito mais alunas e alcançar um patamar financeiro que eu jamais imaginei sendo professora, porque naquela época eu praticamente dava todas as aulas. Eu montei o estúdio para mim. E quando eu vi que o negócio explodiu, eu falei, acho que o pessoal gostou do Slim Fit. E aí eu aprendi, né? Tive que aprender ali na marra a ter uma eu presa. Eu falo eu presa, porque eu fazia tudo. Eu fazia o atendimento, eu fazia a limpeza, eu fazia as aulas,
eu comprava aguinha no início, porque nem bebedouro tinha no início, era simplesmente uma sala de aula, não tinha recepção, não tinha computador, não tinha nada. Era apenas uma sala de aula. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que dá para vocês entenderem. Somente uma sala. Tinha um balcão onde tinha um som, ali eu colocava os contratos com aquele papelzinho que passa, você preenche, passa para outra, entrega via para cliente. Então, eu fazia realmente todas as etapas do negócio. E aí foi começando a crescer, crescer, e a procura e as responsabilidades começaram a aumentar e precisei capacitar outros professores para me ajudar. E isso é um ponto bem importante assim da minha história, porque até pelo mestrado, né, que a gente aprende muito isso, a compartilhar, né, conhecimento, a dar aula. Eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ensinar alguma coisa para as pessoas. Eu sempre gostei, nas minhas brincadeiras infantis, eu sempre era a professora de alguma coisa. Então, isso é algo que me realiza muito. E eu percebi que aquilo ali estava dando certo, que eu levava jeito, né? Que a metodologia realmente que eu havia criado, ela tinha ficado muito encaixada, muito redonda. Então foi ficando fácil de ensinar e as pessoas, os professores começaram realmente a aprender a dar aula igual a mim. Porque esse sempre foi uma dúvida, será que é a Débora que é um sucesso ou é a modalidade Slim Fit que é um sucesso? E aí eu cheguei à conclusão que era a modalidade e que a forma como eu ministrava a aula era extremamente possível de ser replicada e ensinada. E, com isso, a demanda também começou a aumentar, o interesse pelo modelo de negócio começou a aparecer, tanto por empresários quanto por professores, por investidores, que começaram a querer ter um negócio igual ao meu. E aí, né, a demanda aparecendo, o que a gente faz? A gente aceita com toda certeza. Jamais imaginei que eu teria uma franquia do meu método de treino, da minha marca, e batemos o martelo pelo modelo de negócio franquia, que existem várias formas de crescer, de expandir, como a gente eu e meu marido também somos franqueados aqui, também temos essa vivência, essa experiência de ser franqueado. A gente é franqueado de uma marca de roupa fitness, temos algumas lojas aqui em Brasília, trouxemos a marca Live para Brasília, que vocês devem conhecer, tem no Brasil todo e no mundo. Trouxemos desde o início, fomos um dos primeiros franqueados da marca, e hoje a marca tem mais de 300 lojas. Então, a gente acompanhou todo esse crescimento da franqueadora, da marca, foi muito inspirador, e como a gente já tinha essa experiência, esse know-how, a gente fazia muita questão de crescer com qualidade, mantendo padrão, a gente não teve dúvidas que o modelo franquia era o mais adequado para o nosso crescimento. Então, tiramos o nome Débora Flores, subimos o Slim Fit, porque a gente entendeu que o Slim Fit era muito maior que a Débora. Então, o estúdio Débora Flores, com a modalidade Slim Fit, se tornou o Slim Fit Studio, e fizemos toda a padronização da arquitetura, recepção, a sala de treino, fachada, banheiro, tudo lindo, pensado para um público A. E criamos a franqueadora Slim Fit Brasil. Foi aí que o meu marido entrou de vez nesse sonho junto comigo. Aí ele oficialmente começou a trabalhar pelo Slim Fit. Até então, eu tomava conta sozinha, e a partir desse momento a gente foi crescendo juntos, e hoje ele está à frente aí de toda a parte da expansão junto comigo. Bom, então, oi. Uma perguntinha antes de passar esse assunto, porque a Uhum. gente às vezes tem alguns cases de mulheres que são médicas e às vezes abre consultório com o nome, né? Uhum. De doutora, às vezes ao invés de colocar um nome, né, de espaço, vida, enfim, qualquer outra coisa, coloca o nome doutora Ana Gabriela, um exemplo, né? Uhum. O que você recomenda, né? Que até trazer esse insight aqui para gente, você como trouxe a marca para a franquia, né? O que você sugere hoje para essas pessoas? Não façam isso, já tenta montar no modelo
né, com um nome diferenciado, para que se amanhã a expansão vem? O que você sugere? Uhum. Olha, eu te falo até que foi assim, foi intuitivo. Eu não tinha essa audácia de achar que o Slim Fit ia virar uma franquia. Não tinha. Se eu falar que eu tinha tudo planejado, é mentira. As coisas realmente foram acontecendo. O que eu tinha era um nome muito forte. Lembra que eu falei ali que eu sempre trabalhei minha marca pessoal, minha autoridade? Então, aquilo ali eu tinha como uma segurança de que se eu abrisse um negócio, não seria um negócio que iria começar do zero, porque eu já tinha uma história, eu já tinha feito esse colchão, vamos dizer assim. Então, se é o caso, eu acho que vai depender muito do objetivo da empreendedora. É claro que, às vezes, como foi o meu, a gente nem imagina onde a gente pode chegar, né? Mas eu acho que se o intuito é abrir uma clínica e você já tem um nome, aí eu acho interessante você colocar o seu nome, porque é como se você não começasse do zero, né? Você já tem ali uma autoridade construída. Agora, se você pensa num negócio para ser escalável, para ampliar, para ter sócios, eu acho que essa parte do sócio pega muito, porque, querendo ou não, essa questão do ego mexe muito com as pessoas. Então, poxa, será que você entraria de sócio ou se tornaria franqueado de um negócio que tem o nome da pessoa? Já tem gente que se incomodaria. Eu acho que isso pode vir a ser um empecilho. Então, aí, se o meu intuito é crescer, eu escolheria um nome. E é uma coisa muito importante de conselho que eu posso deixar em relação a isso se você criou algo, se você criou um método, um procedimento, uma forma de trabalhar, alguma coisa que você tenha colocado um nome, registre esse nome, porque se um dia você quiser fazer uma transição, né, ou seus planos aumentarem, mudarem, você quiser trazer essa marca mesmo como carro-chefe, você tem que estar com o registro garantido, porque senão esquece, não adianta você ficar 10 anos trabalhando uma marca e sendo que às vezes teve uma outra pessoa que nem trabalhou essa marca, mas registrou primeiro que você, ela leva o nome. Então, isso aí é primordial. E eu tive essa consciência lá no início. Então, mesmo quando eu era estúdio Débora Flores, uma das primeiras coisas que eu fiz foi registrar a marca Slim Fit. Então, isso me deu muita segurança. Depois, né? Aliás, isso sempre foi básico. Primeira coisa, para poder franquear, isso tudo tem que estar direitinho. Então, isso foi muito bom, porque graças a Deus eu consegui, porque é um nome tão comum, né? Slim Fit, tem Slim Fit para blusa, para camisa, tal, mas eu consegui o registro da marca, por incrível que pareça, ninguém tinha registrado ainda. Então, eu dei essa sorte e esse é o conselho que eu deixo para vocês. Pensem bem em qual que é o objetivo de vocês a longo prazo e se estiverem em cima do muro, já tiverem, poxa, hoje eu quero ter só um, mas quem sabe lá na frente já trabalha com já registra 2 nomes, já trabalha com essas 2 possibilidades, que aí qualquer coisa é só virar a bandeira, fica muito mais fácil. Respondido? Perfeito, Débora, obrigada, perfeito. Por nada, e vocês podem interromper, tá, gente? Fiquem à vontade. Bom, então, resumi aqui um pouquinho da nossa missão, e eu costumo dizer que o Slim Fit Studio, ele tem uma missão, o Slim Fit Brasil, que é a franqueadora, tem outra, e a Débora também tem outra, tá? Então, resolvi dividir em 3 aí. A do Slim Fit Studio é transformar a relação das mulheres com o exercício físico. É fazer com que aquela mulher que nunca gostou de treinar, nunca conseguiu encaixar o exercício na rotina, ter realmente, incorporar esse hábito da atividade física, que ela passe a amar, que ela passe assim a não abrir mão, que o exercício, que o treino, que a aula de Slim Fit seja de fato um momento essencial e feliz no dia dela. Então, essa é a missão do Slim Fit Studio. Para isso que o Slim Fit Studio foi criado, e isso é o que a gente faz genuinamente para quem trabalha aqui no Slim Fit, em qualquer unidade, sabe que isso aqui não é história. Isso a gente escuta aqui depoimentos diários de pessoas agradecendo e falando que a gente realmente transformou a vida delas, os maridos perguntando o que acontece
que vocês fizeram com a minha mulher, que eu sempre pagou academia e não foi? Que lavagem cerebral foi essa? E é isso que a gente faz, é isso que a gente ama fazer, que tem mais prazer em fazer. A missão do Slim Fit Brasil é fazer história no fitness brasileiro e chegar em todos os estados. Então, eu vou falar um pouquinho do negócio já, mas para vocês entenderem aí, a gente não quer ser mais um nesse jogo, não. A gente sabe muito bem a qualidade que a gente tem. A gente teve uma dificuldade de furar a bolha Rio-São Paulo, nosso crescimento foi muito orgânico, sem grandes investimentos. Já vou contar para vocês o que vai acontecer semana que vem, mas a gente realmente quer chamar, já está chamando a atenção, já dentro do nosso mercado, as pessoas já nos conhecem, já nos admiram, e esse ano vai ser um ano de muita virada mesmo para a nossa marca. E a missão da Débora é deixar um legado para o mercado, formando profissionais fora da curva. Eu tenho muito prazer em formar professores, em capacitar, tanto na parte técnica quanto na parte de atendimento, de como fidelizar o cliente. Eu amo ensinar e eu acho que eu me encontrei e eu venho ensaiando aí para lançar alguns cursos. Eu até também uma marca registrada minha, que é o Personal Fora da Curva, e o tempo ainda não me permitiu que eu me dedique o quanto esse projeto merece, mas quem sabe depois dessa virada de chave eu vou conseguir, porque eu tenho certeza que é algo que vai me realizar muito e algo que vai fazer a diferença no mercado. Bom, então, como estamos hoje, para vocês entenderem, estamos com 10 anos, né, de história, e hoje estamos com 20 unidades, sendo 13 aqui em Brasília, 2 em Goiânia, uma em Minas Gerais, uma em Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma em Florianópolis, Santa Catarina, e agora, esse ano, estamos chegando aí em São Paulo, primeiro com a Vila Leopoldina, no bairro da Vila Leopoldina. Estamos nos finalmente de obra, prestes a inaugurar a unidade, e fechamos também no Morumbi, que deve inaugurar agora no final do ano. Então, depois vocês acompanhem aí o nosso Instagram, Slim Fit Brasil, para vocês ficarem por dentro aí da abertura, de todos os detalhes. Já aproveito e convido todas do grupo para fazerem uma aula experimental. Já vou deixar aqui um voucher para vocês de uma semana, para vocês irem conhecer, fazer várias aulas, entenderem bem o que é a nossa metodologia, que eu vou falar um pouquinho mais já. Gente, marque junto, hein, Ariane? Aí, ó. A gente já marca todo mundo junto. Isso mesmo. Não, adorei. E vamos fazer uma turma especial só para o grupo de vocês, tá? Não se preocupem. Pode deixar que vocês vão ter tratamento VIP no Slim Fit. Vamos falar um pouquinho dos números do negócio. Hoje, dentro da rede, a gente tem mais de 60 professores certificados. A gente tem um curso de capacitação assim, realmente bem intenso, é uma imersão, um mergulho na cultura da marca, na parte técnica. A gente é extremamente rigoroso, eu fico à frente dessa parte. Tenho hoje algumas líderes já que estão me ajudando. Antes eu fazia tudo sozinha, hoje eu já tenho uma equipe técnica que me ajuda aí nessa capacitação dos professores. Mais de 1.350 clientes. Então, quando eu imaginei lá atrás, né, que eu tinha ali 30 alunos de personal, não estava dando conta, e pensei, poxa, eu queria poder atender mais mulheres, mas não tem como, não tem hora. E agora tem aí, ó, mais esse número todo de mulheres fazendo a minha aula. Para mim, isso realmente é um sonho realizado. Repetir isso. Vai ter que repetir isso. Eu vou gravar aqui rapidinho, mas nossa, essa parte precisa repetir, porque realmente, assim, sair de um lugar, né, onde às vezes você nem se imagina, né, mas dá um salto tão grande, é tão legal e tão bonito a gente, né, mulheres precisam se inspirar na sua história também, porque às vezes a mulher, ela fica ali, ela pensa pequeno, né, ou ela se limita, mas repete isso que eu vou gravar. Ariane, isso é uma verdade. A gente, às vezes, não tem noção do nosso potencial, né?
Eu acho que eu nunca me intimidei. Eu confesso para você que, falando dessa parte de ser uma empreendedora mulher, é, no meu mercado, o meu mercado sempre foi muito de liderança masculina, muito. Então, eu falo para você desde lá da época do mestrado. Só quem entrava no mestrado era homem, o grupo de pesquisa era só homem. Eu sempre fui a única mulher. E isso nunca me intimidou. Assim, isso, sinceramente, para mim não fazia a menor diferença. Eu estava ali porque eu sabia, eu queria estar entre os melhores, independente se é homem, se é mulher, eu queria estar onde os melhores estão. Então, eu sempre fui muito ambiciosa. E eu acho que isso foi me dando coragem, me dando segurança. Essa é a palavra. O conhecimento, ele liberta. Quando a gente está seguro do que a gente está fazendo, sabe? No meu caso, sabe que é algo embasado, que tem todo um fundamento por trás, que é seguro, que vai fazer bem para as pessoas, a gente fica com uma vontade de compartilhar isso com o mundo. Eu acho que isso é o dom, né? Os dons que a gente tem, a gente carrega com essa finalidade de espalhar isso para o mundo. Então, eu sempre tive muita vontade e tenho certeza que esse número aí, muito em breve, vai estar muito maior. É, e isso é um sonho realizado, sem dúvidas. Começar ali no meu auge como personal com 30 alunas e hoje me deparar com esse número realmente é um sonho realizado e só prova que a gente é capaz de tudo que a gente quiser e se dedicar. Exatamente. O Hoje, N... Pode 150. falar. Não, e hoje mais de 1.350 alunos aqui, olha que coisa linda. 60 professores treinados, parabéns. E o detalhe é que são 1.350 alunas presenciais, né? Porque hoje com o online fica fácil escalar, mas a gente está falando aqui de alunas presenciais, né? Que realmente estão ali frequentando as nossas unidades, fazendo as nossas aulas com muita regularidade. Então, é a nossa contribuição para um mundo mais saudável, sem dúvida nenhuma. Um NPS de 9,9, que mostra o grau de satisfação das nossas alunas com o estúdio, com o produto que a gente entrega. E a minha meta para esse ano ainda são 50 franquias. É uma meta audaciosa, sair de 20 para 50, mais que dobrar. Eu gosto de metas difíceis, porque se não der certo, né, quem sabe eu alcanço ali uns 40, já está ótimo, mas esse ano eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, a gente está muito focado na expansão nesse segundo semestre, e eu acredito que isso vai ser possível. Vamos ver, veremos. Torçam por mim e vão acompanhando. Bom, mas a minha história, assim como a de qualquer outra pessoa, né, não é nem só empreendedor, como a de qualquer outra pessoa, qualquer profissional, também teve desafios, não foram, nem tudo são flores, né? E na minha vida, no meu negócio também não foi diferente. Mas eu gosto de falar, fazer uma pausa aqui nessa parte, para falar que eu vivi 2 desafios que eu considero muito grandes, um na vida pessoal, que impactou totalmente na minha vida profissional, e outro na vida profissional mesmo, de impacto de mundo, que a gente nunca está livre. Então, com esses 2 grandes desafios, a gente, obviamente, tremeu na base, mas a gente sobreviveu, saiu, né, dessa dificuldade com louvor. Então, a gente saiu, sem dúvida, melhor do que a gente estava antes. Eu vou detalhar um pouquinho rapidamente aqui para vocês, como é um público aqui que eu tenho a liberdade de... Me sinto à vontade para falar, porque são só mulheres. Eu engravidei no ano de 2018, não, no ano de 2017 eu engravidei, e eram gêmeos, naturalmente, sem fertilização, univitelinos, e foi aquele sonho, aquela explosão de realização, de felicidade, mas eu perdi um no início, e o outro vingou, tive uma gestação perfeita, extremamente saudável, tudo certo, mas no dia do parto, algo aconteceu que os batimentos dele durante o parto começaram a cair e
ele nasceu sem batimento. Os médicos tentaram reanimar, mas infelizmente ele nasceu já natimorto, né, que chama. E então esse foi um baque muito grande para mim. Eu ainda não tinha as franquias, tinha só a minha unidade, já estava já com esse projeto de franqueagem, isso tudo já estava começando, eu estava me organizando para dar esse passo, mas ainda estava com um pouco de medo, porque franquia é muita responsabilidade. Será que eu vou dar conta, sendo que eu vou ser mãe agora? Aquela insegurança, né? Muita novidade ao mesmo tempo. E foi um momento onde eu vi tudo que eu construí quase indo por água abaixo, porque foi a única vez na minha vida que eu me vi incapacitada de trabalhar. Sempre fui workaholic e realmente isso foi uma coisa que me paralisou por um tempo. E não foi fácil, mas diante disso tudo eu pensei, bom, o trabalho é o que eu mais amo, é o que eu mais amo fazer. Eu acho que eu preciso disso para me levantar e acho também que é um sinal de que eu tenho que meter as caras e vamos embora aí nessa franquia, vamos franquear esse negócio. E foi por aí que as coisas começaram a acontecer e o estúdio começou a crescer novamente, que não foi todo um trabalho de reconstrução. E então eu costumo dizer que foi um desafio que me deu, no final das contas, me tornou muito forte, porque a gente só fica forte, a gente não nasce forte, né? A gente fica forte porque precisa. Desistir não é uma opção, a gente tem que levantar a cabeça, continuar. Então, a gente sai mais forte quando a gente tem essas oportunidades, né? Esses desafios na vida são oportunidades. Realmente, a gente tem que encarar assim para sair mais forte. E a outra foi a pandemia, que, para quem aqui é empresária e naquela época, em 2020, enfrentou a pandemia com um negócio, realmente sabe que foi um grande desafio e, novamente, uma grande oportunidade de aprendizado. A gente, assim, saiu da pandemia com louvor, não demitimos nenhum funcionário, criamos o Slim Fit em casa, mantivemos as nossas clientes ativas, treinando, pagando. Então, quando voltamos, o nosso modelo de negócio, enquanto ninguém queria voltar para as academias, para o estúdio, elas se sentiram seguras para voltar. Então, a gente teve uma recuperação pós-pandemia muito rápida. E isso foi muito bom para a gente sentir essa segurança para dar esse passo de a gente tem que explodir mesmo, a gente tem que crescer, porque a gente está muito preparado, nada é capaz de nos abalar. Eu saí desses dois desafios com esse sentimento de que o Slim Fit é imparável, é inquebrável e realmente tem uma missão muito linda a cumprir aqui nesse mundo. Então, aqui um pouquinho do Slim Fit em casa. Que Oi. história! Deixou aqui cheio de lágrimas, gente. Oh, meu Deus do céu! Que parte profunda, hein? Mas A Ariane gestante ficou, né, ficou mais sensível agora. não, totalmente. Gracinha. E aí, aqui o Slim Fit em casa, a gente criou a gente não deixou nossas alunas nem um dia sem treino. Criamos o Slim Fit em casa para quem ainda não está com coragem de ir para algum estúdio. É um programa de treinamento para ser feito em casa. Eu sou suspeita para falar, mas maravilhoso, com aulas maravilhosas. A qualquer pessoa tem acesso, é só adquirir o aplicativo. Então, já faço a propaganda aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá para entender como que é a nossa forma de trabalhar, mesmo fazendo a aula em casa, sem nenhum equipamento, já vai conseguir entender a nossa pegada de trabalho e ter um pouquinho mais de conhecimento mesmo sobre quem somos. E tem uma página no Instagram próprio também, né? O Slim Fit em casa tem uma página no Instagram próprio, né? Tem também, tem. Naquela época a gente movimentou bem, depois a gente não deu conta de conciliar com a mesma energia, mas ela está lá e continua dando venda, as pessoas continuam usando, continuam mandando mensagem, porque eu ainda não dou conta de abraçar o mundo, bem que eu gostaria, mas a gente crescendo um pouquinho mais, eu confesso que eu tenho vontade de colocar mais energia nesse projeto, porque ele é de muita qualidade. Tenho muito orgulho realmente disso que a gente construiu no online também.
Bom, mas como vocês são empresárias, eu gosto de fazer uma análise do case Slim Fit, queria fazer essa análise aqui junto com vocês, trazendo essa pergunta ao que se deve o crescimento da marca Slim Fit, que eu acho que é uma dificuldade para muita gente, continua sendo para mim, não é fácil crescer, mas eu acho que eu posso trazer alguns insights aqui que vão dar luz para algumas de vocês. A primeira é o público bem definido. Isso eu percebi lá no início, porque quando você tem um público muito bem definido, bem nichado, você consegue se comunicar com mais assertividade. Isso é fato. Você sabe quais são as dores, você soluciona essas dores muito mais fácil, você sabe falar de uma forma que vai tocar essa pessoa. Então, isso eu acho que facilita muito você ter essa história de querer atender todos os públicos, eu acho que dificulta. E você nichar, você entender quem é o seu público, eu acho que facilitou demais esse meu crescimento, essa minha jornada, porque ele se torna um diferencial. Uma academia atende todo mundo, mas e a gente? Né? Então, o meu público é exclusivamente voltado para mulheres, tá? O meu negócio é exclusivamente para mulheres. Tem professor homem, tem gente que trabalha aqui na gestão, tem franqueado homem, mas as clientes são somente mulheres. É um negócio pensado para elas, para nós. E também a questão de para quem que eu vou vender, para que tipo de mulher, né? Que nível, que classe social, isso também é uma coisa importante, porque vai te ajudar a tomar muitas decisões. No meu caso, como eu passei 20 anos trabalhando desde lá do início com um público premium, né, um público de classe mais alta, eu já tinha esse know-how, essa experiência, essa segurança e continuei trabalhando com o público A. Um grande diferencial meu que eu não tenho dúvidas de que foi, acho que o principal motivo do nosso crescimento é o nosso produto de qualidade. Eu posso morar, eu falo que o fato de eu morar em Brasília, da gente ter nascido em Brasília, não ter nascido em São Paulo, dificultou, né, o nosso crescimento, atrasou, vamos dizer assim, e ter um crescimento muito natural, muito orgânico também, mas sem dúvida nenhuma, eu poderia estar em São Paulo, eu poderia ter milhões investidos, mas se eu não tivesse um produto muito bom, nada teria funcionado, nada iria se sustentar. Então, mesmo tendo 10 anos de história, o meu negócio hoje continua sendo uma tendência, porque o meu produto é de muita qualidade. Isso a gente fala aqui internamente que a gente tem um diamante nas mãos. E tem mesmo, porque a gente entrega resultados efetivos, a gente está interessada no seu resultado. Os nossos professores são treinados a carregarem o seu resultado como responsabilidade deles. E tudo isso através de uma metodologia exclusiva que vocês não vão encontrar em outro lugar, a não ser nas nossas unidades franqueadas, cientificamente fundamentado, então não é modinha de nada, é base científica pura, é resultado certo, é segurança no treinamento, e uma metodologia pensada, desenvolvida para o corpo da mulher. Então, quando a gente fala Slim Fit, o que é o Slim? É o corpo que a grande maioria das mulheres quer ter hoje em dia, que é o quê? Saudável, atlético, aquela aparência atlética que quem olha fala, você malha, né? Você se cuida, todo mundo quer isso é status hoje em dia, mostrar que a gente tem tempo para se cuidar, né? Hoje é status, mas a gente já entendia isso há 10 anos, que a mulher ela quer estar bem, ela quer estar saudável, ela precisa ter um tempo para ela se cuidar. É necessário, quem tiver um mínimo de instrução sabe o quanto a atividade física é essencial para o resto da vida, para a gente envelhecer de forma saudável e independente. E tudo isso assim, é uma entrega difícil de ver no mercado. Cada aluna, aí eu vou falar mais um pouquinho também de algumas estratégias que a gente usou, mas vou aproveitar que eu falei disso aqui, que é um diferencial a nossa aula, e vou só explicar melhor para vocês o que é, então, esse Slim Fit.
é uma mistura de força funcional e cardio, tá? Um método de treinamento que trabalha o corpo todo em todas as aulas. Então, não há nada que otimize mais o tempo da mulher do que o Slim Fit. A gente consegue trabalhar todas as capacidades físicas, ter ganho de massa muscular, ter emagrecimento, que hoje em dia todo mundo quer ficar um pouquinho mais slim, né? Ninguém mais tem o público das que gostam de ficar mais marombas, até uma fase passou e agora está voltando, mas eu acredito de verdade que a mulher quer um corpo prático. Acho que a nossa vida já é tão complexa, é tanta coisa para administrar, que a gente quer aquele corpo que qualquer roupa que a gente vá vestir vai ficar bom, né? Até na hora de se vestir, o corpo tem que ser prático. Exatamente. E a outra questão também, acabei de ver que eu tenho 10 minutos, né? Vou acelerar aqui. O que a gente fala, apesar desse ser um desejo de todo mundo, a gente não quer, da grande maioria das mulheres, a gente não quer impor esse padrão de corpo. Não, a gente fala que ser slim é mais do que estar em forma, é estar feliz e saudável. Mas o estímulo do treino é voltado para ganho de massa, para emagrecimento, para definição muscular e, obviamente, saúde, tá? Como pilares da aula, eficiência, então, resultados efetivos, eu garanto, quanto a isso, de olhos fechados, dinamismo, porque eu entendi que é uma aula que não pode enjoar. É aquela história, a musculação é muito boa, mas chega um momento que você não aguenta mais olhar para aquele leg press, revezar aparelho, esperar o intervalo de recuperação. Então, é uma aula muito dinâmica, eu entendi que isso tinha que ser necessário. A nossa cabeça, né, o nosso corpo tem que acompanhar a nossa cabeça, e a nossa cabeça, vocês sabem que não para. Então, a aula, para poder se encaixar aí no gosto das mulheres, ela tinha que ser extremamente dinâmica. E segura, ninguém quer se machucar, né? Quem é mãe, então, não pode se machucar nunca, não pode adoecer, não pode machucar, né? A gente tem que se preocupar com isso, e isso é outra coisa que é muito forte no Slim Fit. Então, só que além de ter essa parte técnica de muita excelência, mais do que uma aula, o Slim Fit é uma verdadeira experiência de saúde e bem-estar, porque queremos provocar uma mudança definitiva de hábitos, onde o estilo de vida proposto traz benefícios que vão muito além da estética. Então, assim, a gente fala que estética no Slim Fit ela é uma consequência natural de um processo verdadeiro de mudança de hábitos. Então, não se preocupe em medir, em pesar, esquece, apenas venha, mergulhe no mundo Slim Fit, siga o processo, não falte às aulas, que o resto vai acontecer naturalmente. A mulher é multifacetada e o Slim Fit também. Então, os nossos planos são customizáveis de acordo com o perfil da aluna. Em que sentido? Eu vou ter aquela aluna que foi sedentária a vida inteira, ela está em busca de conseguir sair do sofá e tentar ali adquirir esse hábito. Então, eu vou indicar para ela o horário fixo. Eu vou falar para ela, você precisa se organizar. Você vai avisar a sua família que segunda, quarta e sexta, de 8 às 9 da manhã, é o seu horário. E você não vai faltar por nada nesse mundo, você vai se priorizar. Ou então, não, a minha vida é uma loucura, eu não tenho horário, cada dia eu tenho horário, eu não quero firmar um horário, eu não quero ter rotina. Eu quero ter a flexibilidade de poder ir o horário que der, no dia que der. Também é possível. Eu só tenho 2 vezes por semana para malhar. Se você só tem 2 vezes por semana, a melhor aula para você fazer é o Slim Fit, porque você vai trabalhar todos os estímulos numa aula só e todo o corpo numa aula só. Não há nada mais eficiente no mercado para quem tem pouco tempo para treinar. Agora não, eu amo Slim Fit, eu viciei no Slim Fit, agora eu quero fazer Slim Fit todo dia. Pode também, é claro que respeitando todo esse processo de adaptação e de progressão aí de nível, tá? Então, ele é muito customizável, assim, a gente consegue atender vários perfis de alunas, tanto as que já são malhadoras, já estão aquelas fissuradas com treino, já adquiriram esse hábito, ficam doidas se perdem o treino, quanto aquelas que ir treinar ainda é difícil. A gente faz também inúmeras estratégias motivacionais para manter as alunas ali assíduas. Então, desafios ao longo do ano com metas variadas. Então, a gente faz competições entre as turmas, premiações do desafio com experiências. Todo mundo ganha. Qual foi a turma que ganhou o desafio? Vai todo mundo para jantar no restaurante tal, junto.
as aulas 100% inéditas todos os dias, então as aulas não se repetem, são sempre diferentes. Acompanhamento da frequência da aluna dentro do estúdio, não existe uma aluna de Slim Fit faltar aula e ninguém notar. As alunas já até se justificam quando vão faltar aula, já até avisam, porque elas sabem que se ela faltar, todo mundo vai perceber. É muito íntimo, os grupos são pequenos e cada aluna é tratada como realmente única, recebida pelo nome, são poucas alunas no estúdio, vou falar disso já já. Então, a gente estimula muito a reposição de aulas quando a aluna falta. Tudo isso é porque a gente sabe que se ela tiver resultado, ela vai estar satisfeita. Se ela estiver satisfeita, ela vai permanecer com a gente. As amigas vão perceber o que você fez, amiga, o que você está tomando, que o seu corpo mudou. Ela vai falar, não, eu estou fazendo Slim Fit. E o que é Slim Fit? E aí, assim, a gente entende que esse marketing de uma indicando para a outra é uma construção devagar, porém muito sólida. Construção de uma comunidade, a gente tem muita identidade, as mulheres se identificam, a gente tem autoridade, a gente sabe o que está fazendo, a gente tem uma história, uma bagagem de 10 anos aí de trabalho, não somos aventureiros no mercado lançando uma modinha, nós temos influência, nós geramos conexão e com tudo isso, consequentemente, desejo. Então, o Slim Fit, ele carrega um status, ele realmente ele desperta esse desejo nas mulheres de quererem fazer parte de tudo isso. Temos uma comunicação que é omnichannel, né? Então usamos diferentes canais para estar o maior tempo possível próximo da nossa cliente. Não é aquela coisa que acabou a aula, tchau, e não se fala mais, não. A gente tem muita conexão com as nossas alunas, tem grupo de WhatsApp, uma apoia a outra. Então, geramos conexões verdadeiras, isso faz... a gente faz parte realmente da vida da aluna, muito além do momento da aula. A gente cria relacionamentos. Nosso negócio não é um negócio de fitness, é um negócio de relacionamento. Nossos professores são treinados para pensar, para atuar pensando nesse sentido. E tem até a frase que, né, a gente tem várias frases espalhadas pelo estúdio do nosso branding que não foram criadas, elas foram construídas. As alunas começavam a interagir, se conectar, e aí saíam juntas, aí depois apresentavam os maridos, aí tirava foto e postavam, do Slim Fit para a vida. E aí isso começou a acontecer mais e mais vezes, e aí ficou, do Slim Fit para a vida, porque realmente amizades são construídas aqui dentro que extrapolam muito o estúdio, e vão para a vida. Eu mesmo tenho um grupo com a minha primeira turma de Slim Fit, ou seja, temos 10 anos de amizade e somos muito amigas até hoje. Não tem como. Qual é o amigo que você encontra 3 vezes na semana, hoje em dia, se não for dentro do Slim Fit? Né? Qual a amiga que você... Às vezes é difícil encontrar até uma vez por mês, né? Às vezes até uma vez a cada meio ano ou por ano. A nossa rotina nos consome tanto que essa parte social da vida da mulher, o famoso happy hour dos homens, o pôquer, o futebol dos homens, a gente sempre teve muita dificuldade de encontrar esse nosso terceiro lugar, né? Casa e trabalho, casa e trabalho. E o Slim Fit, ele veio para trazer, para otimizar isso, oferecendo um lugar para você se cuidar e um lugar para você se conectar, para ser leve, para você conversar com outras amigas, com outras mulheres que enfrentam os mesmos desafios que você. A gente proporciona muitas experiências, porque a gente acredita muito nessa frase, que as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, essa parte de criar experiências, tudo isso está muito em alta agora, mas a gente já faz isso há muitos anos. Eventos esportivos também é algo que só se fala disso agora, todo mundo está querendo surfar essa onda, e a gente é realmente especialista nisso, dá para ver pelas fotos. A gente participa de grandes eventos aqui em Brasília, ao lado de grandes marcas, grandes produtoras, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente tem muito know-how e que a gente entende o quanto é importante ser visto, estar sempre aparecendo e proporcionando experiências inesquecíveis para as nossas alunas, porque fazer aula todo dia no estúdio é legal, mas de vez em quando fazer uma aula num lugar totalmente inusitado
numa praia artificial aqui em Brasília, por exemplo, no meio de um shopping, no meio de um festival de inverno. Isso marca muito e as alunas amam. Bom, vou pular isso aqui para acelerar, tá? Mas isso aqui é o nosso manifesto que mostra o verdadeiro valor do nosso trabalho, porque quando o nosso ticket é alto, a gente tem um público A e, às vezes, a gente assusta na hora de falar o preço. Mas, então, por isso que a gente tem várias estratégias para tentar mostrar para a nossa cliente o nosso real valor. Então, a gente traz ela para entender a aula, para entender que é uma aula exclusiva, a gente traz ela para entender o nosso propósito, o quanto a gente tem o resultado, a transformação dela como realmente uma missão. Então, aqui, o nosso manifesto, ele faz parte até do nosso processo de venda, nossas atendentes, quando vão fazer a venda, gostam de ir até, tem uma parede com esse manifesto em todas as unidades, onde elas explicam, mostrando o que a aluna vive dentro do Slim Fit. O nosso manifesto, ele representa isso. Claro que ninguém faz nada sozinho. O maior desafio, eu acho que de todas nós que estamos aqui, todo mundo que tem empresa sabe que o maior desafio é montar um time vencedor, manter esse time motivado, manter esse time a longo prazo, formar pessoas, formar líderes, ver as pessoas crescendo dentro da profissão. Eu acho que isso me realiza muito. Eu tenho muito isso como cultura mesmo na minha empresa. Eu gosto, até sempre que eu vou contratar alguém, seja professora, a gente fala muito isso, que a gente quer pessoas para crescerem junto com a gente. Então, você acompanhar esse crescimento, você vê uma professora ali casando, fazendo a festa do jeito que ela sempre sonhou, viajando para a lua de mel, trocando de carro. Isso tudo é muito gratificante e isso realmente acontece. Assim como a... Oi? Nessa daqui eu estava grávida. Isso aqui foi uma live na pandemia, que a gente fez uma festa de fim de ano. A gente sempre faz festa de fim de ano para as alunas, e nesse ano da pandemia não pôde, né? A festa não pôde acontecer. Aí a gente juntou toda a equipe, fez uma live, aqueles ao vivo, igual de artista, com banda, com tudo, e fizemos teste em toda a equipe para ficar sem máscara, para poder ir para esse dia, antes da festa, todo mundo testou, e transmitimos essa live para as alunas acompanharem de casa, aí premiamos, a gente sempre premia os destaques do ano, foi bem legal. E aqui eu estava com 38 semanas, uma semana depois o meu filho nasceu, o Romeu, né, que depois de toda aquela história veio o Romeu. Bom, está no nosso DNA evoluir, inovar e encantar. A gente quer realmente oferecer uma experiência que encanta, que surpreende as nossas alunas, e por isso ela tem um valor percebido, né, que não tem como não perceber, que vai desde o início do processo, quando a cliente nos conhece. A gente pensa muito em cada detalhe, a gente gosta muito de inovar, não gostamos de mais do mesmo, não é com a gente. Se está todo mundo indo para lá, eu acho que eu sou até um pouco rebelde, eu não quero nem ver, eu quero fazer o que ninguém está fazendo, eu gosto de olhar para o que não está sendo feito, porque ainda tem muita gente no sofá. A gente tem, pelos números, pelos dados atuais, 7% da população brasileira está matriculada em algum estabelecimento fitness de saúde. Então, assim, tem uma população enorme para a gente alcançar ainda, para a gente conscientizar, e eu acredito muito que é porque elas não encontraram o lugar certo. E eu tenho certeza que o Slim Fit é o espaço que muitas mulheres desejariam, esperariam ter para poder começar a mudar o estilo de vida. Por isso a gente quer levar esse negócio para todo o país e fazer a diferença aí na vida de muitas mulheres. Gente, eu extrapolei um pouquinho o meu tempo, se vocês quiserem parar, se quiserem continuar. Aqui eu falo um pouquinho dos diferenciais do meu negócio, tá? Então, uma parte aqui falando sobre as vantagens de adquirir uma franquia, mas tudo isso, vou até acelerar aqui, tudo isso eu vou falar logo, mais especificamente na semana que vem, na Fitness Brasil Expo, aí em São Paulo. Então, fica o convite para quem gostou,
do negócio, para quem quiser entender um pouquinho mais, para quem pensou em alguma amiga que poderia gostar, se interessar de ser uma franqueada, para quem gosta desse lifestyle saudável, para quem quer investir, para quem quer mudar de ramo, fica aí a sugestão para vocês. Dia 28, 29 e 30 de agosto, na Fitness Brasil Expo, que vai ser no Transamérica Expo Center. Estaremos lá com um stand lindo, contando todos os detalhes do nosso negócio para vocês, apresentando. E eu vou fazer 2 palestras também. A principal vai ser no dia 29, às 4h30 da tarde, uma palestra aberta ao público, só precisa adquirir o ingresso da feira, e lá vai ser aberta ao público. Então, convido todos vocês para conhecer um pouquinho mais. Lá eu vou falar mais do negócio mesmo, assim, números, etc. E quem se interessar, vai ser um prazer enorme receber vocês. Falem que são do grupo das empresárias aí de São Paulo, que vai ser um prazer enorme receber vocês. Como mensagem final, deixa eu botar aqui, só para concluir, né? Eu acho que para a gente crescer, a gente tem que ter eu falo que é uma formulazinha mágica, né? Que de mágica não tem nada, mas, em primeiro lugar, competência, saber o que a gente está fazendo, ter segurança no que a gente está vendendo, realmente entregar o que a gente vende. Isso, eu acho que esse comprometimento, com o outro, né? Com quem está investindo o seu dinheiro, a sua esperança ali no seu produto, no seu serviço, eu acho que isso é muito importante. Ter amor pelo que faz, porque com amor, quando você ama, nenhum desafio é capaz de te parar, você não vai conseguir desistir se você realmente ama o que faz. E uma pitadinha de coragem, né? A gente precisa, porque senão a gente não sai do lugar. Essa feira, por exemplo, foi uma pitada não, viu? Foi um pote inteiro de coragem para poder participar dela. É um passo bem grande que a gente está tomando, e que eu acredito que vai dar muito certo. Estamos colocando não só investimento financeiro, mas muita energia, muita dedicação para fazer dar certo, mas que precisa de coragem para a gente, às vezes, né, para ter esse feeling de agora está na hora de dar uma atacada maior. Esse feeling essa linha é tão tênue, né, de dar um passo maior que a perna e, ao mesmo tempo, a coragem de ousar porque está na hora, é bem delicado. Então, é preciso, sim, coragem para alcançar voos maiores. E o conselho que eu deixo para vocês todas, já que estou falando aqui para empresárias e eu quero deixar uma mensagem, sejam obcecadas por evolução. Empresa que está parada, que se acomodou, que acha que, bom, já fiz tudo que eu podia, agora eu vou relaxar, esquece. Para ser empresário, para empresário, zona de conforto não existe. Se você está nela, pode se incomodar, porque isso é um mau sinal, você vai ficar para trás. Então, essa vontade de evoluir, de fazer cada vez melhor, de estar sempre insatisfeita com o que você tem, insatisfeita no bom sentido, de querer sempre melhorar, entregar mais e melhor, eu acho que isso é uma coisa que move a gente e que faz a gente não ficar para trás. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Quem quiser já falar com a gente, já reservar alguma área, eu vou avisar vocês. Corram, porque a gente vai estourar de vender. Então, se você é de São Paulo, quer abrir uma unidade aí no bairro tal e você quer que esse bairro seja seu, já fala, já antecipa, já fala com a gente antes da feira, porque na feira vai ser uma loucura, se Deus quiser, uma loucura boa. E é isso, gente. Foi um prazer. Me sigam aí nas redes sociais, sigam o Slim Fit Brasil. Na medida do possível, a gente tenta ser, né, ativa nas redes sociais. É mais um desafio que a gente enfrenta, mas vai ser um prazer. Me mandem mensagem, podem falar que vocês me viram por aqui. Vai ser um prazer me conectar com vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Ariane. Que alegria. Vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Deixa eu só. Uau, muito bom, muito bom. Eu tenho só para encerrar uma última pergunta, rapidinho. Tá, Pode mulher? ficar à vontade. Pergunta que vocês vão gostar da resposta, mas assim, o que você acha de desafiador
de ter um público 35 mais, né? O maior desafio ali, a constância dessas mulheres, porque a gente sabe que a mulher tem muitos compromissos, né? Filha, família, enfim, né? Trabalho, essa dinâmica. Que eu vi que você faz várias ações também para manter essa mulherada constante, né? Não é fácil também. Exato. Foi bom você ter falado que acabou que a gente colocou isso no título e eu não falei tanto sobre esse público, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, gente, é que é um público maravilhoso para se trabalhar. É difícil até eu falar desafio, porque quando você foca na dor do público, acaba o desafio, porque você traz a solução. Então, é muito bom quando você tem clareza de quem é o seu público, porque você vem com as armas certas, você traz o que ele precisa. Então, eu não falo que é um desafio, eu falo que é um público maravilhoso para se trabalhar, porque é um público que já está, teoricamente, em sua grande maioria, financeiramente estável, com a família estável também, de modo geral, já sabe o que quer, já sabe como é a sua vida, já tem muita coisa estabelecida, muita coisa conquistada, e ela está num momento que ela entendeu que está na hora dela se cuidar, ela quer se priorizar, ela só ainda não conseguiu. Ela não conseguiu porque as academias tradicionais não são atrativas para muitas mulheres. Tem mulher que às vezes está acima do peso, não se sente bem, não sabe, não se sente pertencente daquele ambiente, daquela tribo. Então, o Slim Fit, ele é muito intimista. São poucas alunas por turma. Não tem essa coisa de desfile, de exibição, de paquera, não tem nada disso. É um lugar ali onde todas as mulheres têm os mesmos desafios. Às vezes você fala, hoje eu vim arrastada porque o meu filho acordou 3 vezes à noite. Aí você olha para o lado, a mulher que está do seu lado malhando, ela tem um filho deficiente que só se alimenta por sonda. Estou falando histórias reais, tá? Exemplos reais, gente, tá? O marido trabalha em outra cidade, ela se vira sozinha e ela tá ali malhando. Aí você olha para o lado e você fala, não, se ela tá fazendo, eu também vou fazer. Mas para de mimimi, vai. Aí quando você vê, você começa até, você fala, não, eu vou dar um desconto, que essa minha noite não foi tão boa. Aí você diminui a carga, o professor vai e fala, não tem problema, o professor acolhe, fala, faz mais levinho, começa de leve. Quando você vê, você fez muito mais que você imaginou que daria conta, você olhou para o lado, você se inspirou, você já aumentou sua carga também, já se animou. Então, tem muito isso de se inspirar. Tá? Então, eu acho que é um público maravilhoso para se trabalhar, porque é um público que está naquele momento de eu mereço, sabe? Tá na minha hora, eu preciso de um momento só meu. E aqui é um lugar mesmo que a gente fala, é o seu momento. Algumas unidades a gente tem brinquedoteca, mas muitas, a maioria não tem, porque o que a gente quer é que tente por 1 hora deixar o seu filho com alguém, com o marido, com alguém, para você se cuidar. Então, é um ambiente que a gente quer que seja para ela respirar mesmo, para ela olhar para si, para ela, sabe, para ser algo leve. Então, a gente conseguiu transformar aquela ideia de que o treino é uma punição, é um sacrifício, ainda tem que malhar, num momento libertador para a mulher, é um momento prazeroso, feliz no dia dela. Ela vem feliz e ela sai daqui mais feliz ainda. Então, acho que esse público 35 mais é um público maravilhoso para se trabalhar por todos esses motivos. E eu vejo pela fidelização das minhas clientes, né, o tempo que a minha cliente permanece comigo. Então, a gente consegue ter histórias longas de que eu tenho clientes, alunas que estão comigo há 10 anos. Né? Aluna que nunca malhou, que está comigo há 10 anos, que antigamente, antes do Slim Fit, nunca conseguiu malhar com rotina, com regularidade. E aqui ela consegue treinar com regularidade por 10 anos. Então, isso assim é muito por conta de todos esses, né, detalhes que a gente olha para dentro do negócio. Então, se você tem um público definido, isso fica fácil. E esse público 35 mais, eu não vejo desafio, eu só vejo pontos positivos. Ai, perfeito, perfeito. Muito, muito obrigada. Nossa. E de fato, assim, Débora, agregou muito valor. Você fala com muito amor do negócio. Acho que é a parte mais linda de se. Eu ia falar isso. É bonito quando a gente vê
É né, muito um empreendedor que fala com tanta paixão, assim, do seu negócio, sabe? Que, nossa, transmite essa Gente, energia dentro da é gente. engraçado que todo mundo fala isso quando eu faço alguma palestra, mas é tão, eu não estou me esforçando, é, assim, é uma coisa muito natural mesmo, E porque tá quando a ótimo. pessoa fala, eu falo, gente, sério? É uma coisa Né? muito espontânea mesmo. Eu anotei algumas coisas aqui da sua palestra. Você foi falando, eu fui pegando alguns insights também pra gente. Logo no começo, você falou que você, né, é formada em educação física, você começou como estagiária e você também tem muito esse lado criativo, bailarina, e eu até anotei aqui, né, que a gente pode ter múltiplos interesses na nossa vida, né? Você pode ser uma empreendedora e você pode gostar de música, de dança, né? Você tem ali outras habilidades, você pode ter múltiplos interesses. A gente só em alguns Perfeito. momentos da vida, a gente coloca um pouquinho mais de energia em uns do que em outros, mas a gente não pode abandonar os nossos outros interesses, né? Perfeito, porque o que a gente gosta de fazer, a gente vai fazer melhor, né? Consequentemente, a gente vai fazer com mais dedicação, com mais prazer, porque o trabalho ocupa muito tempo da nossa vida. Então, a gente tem que realmente se envolver com coisas que alimentam a nossa alma, né? Então, para mim, de verdade, o sucesso financeiro é tudo consequência, porque eu fazendo o que eu gosto, eu vou querer me dedicar, eu vou querer entregar o meu melhor, vão sair ideias boas. Então, hoje eu passeio muito por todas essas áreas com a franqueadora. Isso é uma coisa que me realiza. Então, assim, toda essa parte criativa, branding, ações, campanhas, eu me envolvo em tudo isso, porque realmente eu gosto muito dessa parte. A gente vai descobrindo, né, os nossos talentos e a gente tem que realmente focar no que a gente mais gosta. Legal. Eu por mim aqui, ficava aqui mais um tempão falando. Você falou até disso, né, de focar, de você ter mudado ali a rota, né, mas que você não estava começando do zero porque você sempre investiu na sua marca pessoal. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente faz mudança, a gente faz ajustes de rota. Mas quando a gente não deixa de investir na gente, a gente nunca está começando do zero, né? A gente sempre vai carregar essa bagagem, a gente sempre vai carregar essa trajetória. E as pessoas que nos conhecem, mesmo que a gente mude essa rota, elas vão, poxa, mas eu confio nessa pessoa. Se ela está mudando, eu vou atrás. Se ela está indo, eu vou com ela, Exatamente. né? Perfeito. E isso nada mais é do que você criar os seus diferenciais. Né? Eu acho que a gente não pode, eu acho que isso tem muito valor nesse mundo onde tem muito mais do mesmo, cópias, né? Todo mundo replicando o que o outro faz. A gente realmente descobrir o valor da nossa autenticidade e o quanto isso tem o poder de nos valorizar. Eu acho que a gente tem que sempre buscar isso. Como eu posso me diferenciar dos demais? E assim a gente vai ser visto mais facilmente, né? Vai chamar a atenção mais facilmente e, consequentemente, tudo que a gente construir vai ser levado. Ai, Débora, muito obrigada. Eu sempre fico muito feliz de ver o seu crescimento, né? Ali, da primeira vez que a gente conversou ali, lá em 2023, eu tinha acabado de chegar em São Paulo também, para hoje, o quanto vocês cresceram. Seu filho, acho que tinha 2 anos, eu acho, seu filho na época, né? Conheci o Bruno Sim. também, ele fazia uma propaganda de você, o Bruno. Então, poxa, eu fico muito feliz de ouvir essa trajetória. E é isso, né? Que você tenha Ai, sempre empresários como um aliado aí também, como parceiro, seja sempre muito bem-vindo aqui. sim, gente, vou precisar muito de vocês. Agora que eu vou começar mais frequentar aí a cidade de vocês, vou querer indicações, encontrar, às vezes eu viajo sozinha para ir, a gente pode marcar encontro. Vai ser um prazer me conectar mais, me aproximar mais de vocês, viu? Tenho certeza que vocês têm muito a contribuir comigo também. Essa troca ela é muito importante. Não, e conta com a gente. E mulheres, super boa noite então a todas. A quem ficou ao vivo até agora, para quem vai ver o gravado depois, amanhã a gente já vai estar subindo também o vídeo para estar circulando o gravado. Obrigada, Débora, Aninha, todas as mulheres aqui. Ai, que delícia, coisa boa. Débora, olha, vai chegar nas 50 franquias, pode ter certeza absoluta, porque o seu amor pelo negócio também ele transborda. Então, Ai, que bom, Ariane. Torçam por mim, gente. Depois eu conto para vocês o resultado. vai transbordar com certeza. E Vai. conta com a gente também para a feira.
A gente vai dar uma olhadinha, né? A Ana provavelmente já vai estar lá. Ana vai. Coisa boa. Isso. Falou Viu, comigo. Ana? Se você quiser levar a caravana aí das empresárias junto com você, vai ser um prazer receber vocês. E o que eu peço para vocês, gente, compartilhem com amigas, pessoas que vocês imaginam que possam vir a ser franqueados em potencial mesmo. Ajudem a gente a bater essa meta aí de 50 e a gente vai ficar muito feliz e agradecido. Muito bom, muito bom. Obrigada, Débora. Viu, mulheres? Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite, Débora. Boa Obrigada. noite, gente. Brigadão. Beijo grande. Obrigada. Boa noite. Boa noite.